Você nunca foi ensinado a ouvir as perguntas. Foi ensinado a memorizar as respostas. E nessa simples e devastadora troca, a operação psicológica mais sofisticada da história foi enterrada sob uma montanha de doutrina. Este não é um vídeo sobre escrituras, é sobre a transformação do questionamento em arma e sobre como o homem que você acha que conhece usou uma pergunta não para coletar informações, mas para realizar uma cirurgia psíquica. E o motivo pelo qual ninguém te mostrou isso é o mesmo motivo pelo qual está enterrado há 2000 anos. Pense na imagem que você guarda. É uma imagem de pronunciamentos, de respostas vindas do alto, de verdades entregues prontas. O sermão da montanha, as parábolas, as declarações "eu sou". A instituição construiu um monumento à frase declarativa, mas abra o texto, olhe de verdade, e um padrão diferente emerge, tão consistente que não pode ser acidente. Antes de qualquer transformação, antes de qualquer cura, antes de qualquer revelação, há uma pergunta. Uma pergunta precisa, desestabilizadora, perfeitamente direcionada. Quem vocês dizem que eu sou? Você quer ser curado? O que você quer que eu faça por você? Tratamos isso como floreios literários, como sugestões gentis. Estamos errados. Eram intervenções deliberadas e calibradas no sistema operacional humano. É aqui que tudo muda, porque uma afirmação pode ser aceita ou rejeitada. Uma doutrina pode ser debatida, mas uma pergunta de verdade, que aterrissa no espaço silencioso entre seus pensamentos, ela não pode ser rejeitada, só pode ser respondida. E no ato de responder, você é forçado a revelar a arquitetura da sua própria prisão. Seus medos, suas crenças, seus auto-enganos, eles precisam dar um passo à luz e se identificar. Essa era a estratégia. Ele não estava buscando dados, ele estava iniciando um processo. E o processo era o ponto. A instituição precisava de seguidores que consumissem respostas. O técnico precisava de indivíduos que pudessem gerar as suas próprias. Agora, sinta a distância entre esses dois projetos. Um cria dependência, o outro cria autonomia. Um constrói uma igreja, o outro constrói uma consciência. E você tem vivido no eco do primeiro, enquanto o projeto para o segundo está à vista de todos, disfarçado de diálogo religioso. Essa é a verdadeira razão das perguntas. Elas nunca foram sobre ele. Elas foram sempre e apenas sobre você. Eram ferramentas para expor a narrativa oculta que você conta a si mesmo, a história tão familiar que você confunde com a realidade. Ele não veio para te dar uma história melhor. Ele veio para te mostrar que você é o autor e que você tem escrito acorrentado. Lembra do que eu disse no começo? Que isso foi construído de propósito. É exatamente isso que eu quis dizer. A transformação de uma tecnologia psicológica dinâmica e interativa em um conjunto estático de respostas para serem acreditadas não é um acidente da história, é a condição necessária para o controle. Uma pergunta é uma coisa selvagem, ela abre. Uma resposta é uma coisa doméstica, ela fecha. Qual é mais fácil de gerenciar? Qual é mais fácil de vender? Eles mantiveram o conteúdo das respostas, a teologia, as regras, mas retiraram o método, o motor catalítico da própria pergunta. Deram o peixe e esconderam a vara, deram o mapa e quebraram a bússola. E você ficou com um destino, mas sem capacidade de navegar. Vamos destruir uma coisa agora. A ideia de que essas eram perguntas socráticas, meras ferramentas de ensino para levar um aluno a uma conclusão pré-determinada. Isso ainda é muito seguro, muito acadêmico. Sócrates queria expor a ignorância. Isso era diferente. Isso era cirúrgico. Olhe o cenário. Nunca é numa sala de aula calma. É no momento de crise máxima, de ponto de ruptura. O jovem rico, agarrado à sua identidade. A mulher pega em adultério, congelada na vergonha pública. Os discípulos discutindo sobre quem é o maior. A pergunta chega não como uma sonda filosófica, mas como um bisturi psicológico. Ela isola a ferida central. Não é o que você pensa sobre moralidade. É, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? A pergunta força uma mudança de percepção, do julgamento externo para o estado interno. Ela transfere o lugar da autoridade. E essa transferência
É todo o mecanismo do despertar. Se o que você está ouvindo agora está fazendo algo se encaixar, se a imagem de um homem disparando diagnósticos psicológicos, em vez de entregar tábuas de pedra, está rachando uma lente pela qual você olhou a vida toda, então você precisa ficar aqui. Este canal é construído sobre essa mesma fratura. Cada vídeo vai uma camada mais fundo no sistema operacional, e a próxima camada sempre muda mais que a última. Isso não é sobre crenças alternativas, é sobre a recuperação de um método tão potente que foi deliberadamente escondido à vista de todos. Então vamos ao núcleo viral. Vamos desmontar as perguntas mais famosas, não como versículos, mas como estudos de caso documentados em reestruturação cognitiva. Começamos com a mais perigosa, a pergunta que construiu e destruiu impérios. Quem vocês dizem que eu sou? A interpretação religiosa padrão é o mito da confissão, é um teste. Jesus está checando a teologia dos discípulos, vendo se eles já se formaram de João Batista ou Elias para a resposta doutrinária correta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro dá a resposta certa, é chamado de pedra. A igreja é fundada nessa correção doutrinária. Esse é o mito. Ele reduz um evento psicológico sísmico a um jogo de trivia teológica. Transforma a pergunta numa senha. Agora o texto original. O cenário é crítico. Ele primeiro pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles relatam os rumores, o ruído externo. João, Elias, um profeta. Ele ouve o coro de opiniões herdadas. Então ele se vira. O grego aqui é intenso, pessoal. Não é um geral. E vocês? Ele muda o foco. Mas vós, quem dizeis que eu sou? A ênfase está no vós. O plural se torna singular. A multidão desaparece. É um túnel entre duas consciências. A intenção psicológica não é obter um título, é forçar um ato de percepção original. Ele está separando cirurgicamente Pedro da narrativa ambiente. Ele está forçando a consciência de Pedro para fora do transe consensual. Os homens dizem, e para dentro do espaço vulnerável e responsável de sua própria experiência direta. Quem dizeis vós? Não seus mestres, não sua tradição, não sua tribo, vocês. O centro autônomo da sua própria percepção. O que você vê antes dos rótulos, antes das doutrinas, antes das interpretações seguras? A pergunta é um espelho. Ela não pede informação sobre ele, ela exige que Pedro declare o estado da sua própria visão. Confirmação moderna. O neurocientista Ian McGilchrist, em O Mestre e seu Emissário, descreve os dois hemisférios do cérebro. O hemisfério esquerdo é o reino do abstrato, do categorizado, do já conhecido. Lida com rótulos, ferramentas, utilidade. Messias é um rótulo do hemisfério esquerdo. O hemisfério direito é o reino do novo, do presente, do encarnado, do único. Lida com o indivíduo vivo diante de você, em toda a sua presença não categorizável. A primeira pergunta de Jesus: quem dizem os homens? Engaja a biblioteca de categorias do hemisfério esquerdo. Seu segundo e devastador movimento, mas vós? É um chamado direto e chocante ao hemisfério direito. É um comando neurológico. Saia do mapa e entre no território. Encontre isso diretamente, agora. A conexão com a sua vida agora é absoluta. De onde você está vivendo? Do os homens dizem ou do eu digo? Suas opiniões, sua posição política, sua autoimagem, sua carreira, quanto disso é um consenso reportado, uma realidade de segunda mão? A pergunta, quem dizeis que eu sou, é o modelo para cada momento em que você terceiriza sua percepção. É o chefe que você tem medo de contradizer. A tendência das redes sociais que você adota quietamente. O caminho de vida que você segue, porque é o esperado. A pergunta é um convite violento à autoria. A resposta de Pedro, seja qual for, foi secundária. O evento primário foi a mudança aterrorizante e excitante de ser um consumidor da realidade para ser sua fonte. Isso não é teologia, é psicologia. Agora para. Vamos escalar. Porque a próxima pergunta é ainda mais íntima e revela o verdadeiro alvo da estratégia. O seu próprio desejo. A pergunta ao cego Bartimeu: que queres que te faça? A interpretação religiosa padrão é absurdamente literal.
É vista como um pedido simples, quase ingênuo, por informação. O homem é cego, gritando por misericórdia. Obviamente ele quer ver. Jesus está apenas sendo educado, dando a ele uma chance de falar seu pedido. É transformado numa lição sobre perseverança na oração, sobre pedir especificamente. Esse é o mito. Transforma uma carga de profundidade numa cortesia. Olhe o texto original. Bartimeu está gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está usando um título, um rótulo messiânico. Ele está operando a partir da estrutura do os homens dizem. Jesus para, manda chamá-lo, e pergunta em grego: Ti soi, teleis poieso? O que tu queres que eu faça? A palavra teleis vem de telo, querer, desejar, pretender. Não é sobre um desejo superficial, é sobre a vontade central, motriz. A pergunta intercepta o pedido enlatado e baseado em rótulos, misericórdia, e perfura até a volição fundamental do indivíduo. A intenção psicológica é expor e ativar o desejo autêntico. O homem estava se escondendo atrás de um grito ritual. A pergunta o força a nomear, com suas próprias palavras, seu querer mais profundo. Faz com que ele se aproprie de sua ânsia. Transfere a agência de um apelo vago por salvação externa, tem misericórdia, para um comando pessoal específico. Eu quero ver. A cura não acontece com o grito. Acontece no espaço entre a pergunta e a resposta. No momento em que ele se conecta e pronuncia sua verdadeira vontade, o mecanismo é engatado. Sua fé não estava no título Filho de Davi. Sua fé foi ativada pelo ato corajoso de afirmar seu próprio desejo contra o silêncio de sua própria história. Confirmação moderna. O trabalho do neurologista Antônio Damasio sobre consciência e emoção mostra que nosso senso de self é construído a partir de um fluxo contínuo de dados interoceptivos, sentimentos do corpo. Um componente central são nossos desejos, nossas vontades. Quando estes são vagos, externalizados ou emprestados, estamos dissociados, somos passivos. Nomear um desejo específico com clareza é um ato integrativo. Alinha emoção, intenção e fala. Cria um self coerente naquele momento. A pergunta de Jesus é uma intervenção terapêutica forçando essa integração. Nomeie sua vontade com precisão, agora. O ato de nomear é o primeiro passo da materialização. Você já sentiu isso? Já murmurou: só quero ser feliz? Ou preciso de um descanso? Ou queria que as coisas fossem diferentes? Vago, impotente, passivo. Agora imagine uma força, interna ou externa, parando você e perguntando sem nenhum sentimentalismo: o que você quer? Não o que você deveria querer. Não o que seria bom. O que você, no seu núcleo, quer que aconteça. O terror dessa pergunta é o terror da responsabilidade. É mais fácil ser um mendigo cego gritando por misericórdia do que um homem afirmando: eu quero ver. Porque se você quer e não acontece, o fracasso é seu. A pergunta chama seu blefe. Pede para você apostar sua identidade no seu desejo. Essa é a estratégia. Te mover do desejo passivo para a vontade ativa. E é aqui que fica perigoso. Porque a próxima pergunta mira não apenas sua percepção ou seu desejo, mas sua própria identidade como vítima. A pergunta ao homem paralítico junto ao tanque de Betesda. O homem é inválido há 38 anos. Jesus se aproxima dele. Sabe que ele está ali há muito tempo. A interpretação religiosa padrão é um simples teste de fé. Queres ficar são? Mas esse é o mito. É transformado numa pergunta gentil, quase paternalista. Não é isso que está acontecendo. Olhe para o grego. A pergunta é: teleis, higis, hienestai? Você quer se tornar completo? A palavra higis não significa apenas não doente, significa íntegro, inteiro, completo, intacto. É o oposto de fragmentado. E genestai é tornar-se, um verbo de transformação fundamental. A pergunta não é: você gostaria de não estar paralisado? É: você quer a transformação para um estado de completude fundamental? Isso é um confronto com um estado psicológico muito mais profundo que uma doença física, a identidade de vítima. A resposta do homem é uma obra-prima de evasão. Senhor, ele diz,
Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele não responde à pergunta. Ele explica por que seu desejo foi frustrado. Ele narra o sistema de sua impotência. Ele está se definindo inteiramente pelo mecanismo de seu fracasso. Sua identidade é tecida pela história do ninguém e do outro. Ele não é um homem que quer ser inteiro. Ele é um homem definido pela ausência de ajuda e pela presença de concorrentes. A resposta de Jesus é brutal em sua simplicidade. Ele ignora toda a história. Egeire, aronton, krabaton, soukai, peripatei. Levanta, pega o teu leito, teu krabatos, tua esteira, o símbolo máximo da tua enfermidade e dependência, e anda. A intenção psicológica é despedaçar a identidade narrativa. A cura é quase secundária. O comando principal é realizar as ações de uma pessoa inteira, antes que o sentimento de completude chegue. Levanta é um comando à vontade. Pega o teu leito. É um comando para integrar o símbolo da tua fragmentação, para carregá-lo, não ser definido por ele. Anda é um comando para colocar em prática uma nova realidade. O homem não é convidado a acreditar numa doutrina. Ele é comandado a executar uma sequência que quebra sua autoimagem. Ele deve agir, como se fosse completo. E no ato, a completude se manifesta. Isso não é mágica. É terapia cognitivo-comportamental da ordem mais profunda. Você muda o sentimento primeiro, mudando o comportamento. Você interrompe o loop do eu não posso porque, executando a ação do eu sou. Confirmação moderna. O trabalho de psicólogos como Stephen Hayes na terapia de aceitação e compromisso gira em torno exatamente desse ponto, a defusão da história. O homem paralítico está fundido com sua narrativa de impotência. Ele é a sua história. O comando levanta, pega, anda é uma defusão forçada. Separa o homem do conteúdo de sua mente, torna-o um agente sobre sua história, não a história em si. O leito não é sua identidade. É um objeto que ele pode carregar. Essa é a tecnologia da ruptura de identidade. Você já fez isso. Você já ensaiou as razões pelas quais não pode mudar, não pode sair, não pode começar. Você tem uma lista tão longa quanto os 38 anos. Não tenho ninguém para me ajudar. Sempre tem alguém que chega primeiro. Seu leito é sua história de limitação. E o comando, quando você o ouve de algum lugar profundo, é o mesmo. Levanta. Pega exatamente a história da tua limitação, carrega-a, não deites nela, e anda. Anda em direção às ações da pessoa que você quer se tornar, antes de você se sentir como essa pessoa. O terror está na indiferença do comando às suas razões. Ele não debate sua história. Ele ordena que você se levante dentro dela. Agora para. Temos duas perguntas. Uma expõe o desejo emprestado, a outra despedaça a identidade de vítima. Mas a terceira pergunta é a chave mestra. Ela mira no mecanismo central do sofrimento humano em si. A mente dividida. O encontro com o jovem rico. O homem corre, ajoelha-se e pergunta: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A interpretação padrão é uma lição sobre riqueza e apego. Essa é a superfície. Esse é o mito. Olhe mais fundo. A pergunta do homem é sobre fazer. É sobre adquirir um prêmio, a vida eterna, através de uma transação. Ele opera a partir de uma mentalidade de escassez e conquista. Ele vê o reino como uma herança a ser merecida. A resposta inicial de Jesus parece corrigir a bajulação. Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Isso é frequentemente moralizado. Não é. É um raio laser apontado para a estrutura mental do homem. O homem usou bom como um lubrificante social, um título. Jesus devolve a palavra a ele, ligando-a apenas a Deus. Ele instantaneamente reformula a conversa da etiqueta social e da ética transacional para a realidade absoluta, divina. Ele está dizendo, você está usando palavras pequenas para uma realidade cósmica. Vamos redefinir a escala. Então ele lista os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra teu pai e tua mãe. O homem diz, Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E aqui está o momento crucial. O texto diz,
Jesus fitando-o o amou. Isso é crítico. O amor não é uma aprovação sentimental. É o olhar claro e compassivo para um homem preso numa prisão perfeita. O homem seguiu as regras externas perfeitamente. Ele é um sucesso moral e está completamente confinado por esse sucesso. Sua identidade é a do guardião da lei. Ele é o fariseu supremo e nem sequer sabe. Então vem a pergunta. Aqui racha toda a estrutura. Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Isso não é um mandamento universal sobre pobreza. É uma prescrição precisa, cirúrgica, para o bloqueio psicológico específico desse homem. A riqueza do homem não é o problema. Seu apego a ela como fundamento de sua identidade e segurança é o problema. É a coisa que lhe permite manter a ilusão do eu separado, bem-sucedido, autônomo. A ordem para vender tudo é uma ordem para desmontar o pilar central de sua estrutura egóica. A intenção psicológica é forçar uma crise de identidade. O homem é confrontado com uma escolha entre seu eu construído, o governante rico, moral, bem-sucedido, e o eu desconhecido que existe apenas no seguir. Segue-me é um convite para um estado de ser onde a identidade não é derivada de posses, moralidade ou status social, mas de um movimento relacional. O homem não pode fazer os dois. Ele não pode manter a estrutura e entrar no fluxo. Ele deve escolher. Sabemos o que ele escolhe. Ele retirou-se triste, porque possuía muitos bens. A palavra grega para triste é lipeomai, uma mágoa que carrega o peso de uma perda profunda e pessoal. Ele não ficou com raiva, não discutiu. Ele entristeceu-se, porque em algum nível ele viu a verdade. Ele viu a porta da prisão se abrir e percebeu que amava sua cela. Suas posses não eram apenas coisas, eram as paredes do seu eu. Essa é a chave mestra. A pergunta é sempre: qual é a única coisa que você usa para manter a ilusão de um eu separado, seguro e bem-sucedido? Qual é a sua riqueza? Nem sempre é dinheiro. Pode ser seu intelecto, sua superioridade moral, sua história de vítima, seus relacionamentos, sua ideologia. É aquilo que você não consegue imaginar abrir mão, porque você acha que isso é você. O comando é vendê-la, doá-la, renunciar à identidade que ela sustenta, e então, só então, seguir. Mover-se para um estado de ser onde você é definido não pelo que tem, mas pela direção em que está caminhando. Confirmação moderna. A obra de Carl Jung sobre individuação e a sombra trata exatamente disso. A persona, o eu social adaptado e bem-sucedido, deve ser desmontada para que o verdadeiro eu emerja. A persona do jovem rico era impecável. O comando de Jesus era um convite à morte do ego. A tristeza era o luto da persona diante de sua própria dissolução. Da mesma forma, a pesquisa sobre clareza do autoconceito mostra que um autoconceito rígido e altamente definido é frequentemente uma barreira ao crescimento e à resiliência. A ordem para vender tudo é uma redução forçada desse autoconceito rígido a zero, criando espaço para um eu baseado no processo, não na posse. Você é esse homem. Você tem a sua coisa, a coisa para a qual você aponta e diz: é por isso que estou seguro, é por isso que sou bom, é por isso que importo. Sua riqueza. E você sente a pergunta vinda de algum lugar profundo. E se você deixasse isso ir? Não porque seja ruim, mas porque está no caminho de ver o que você realmente é? A tristeza que você sente com esse pensamento é a mesma tristeza. É o luto de uma ilusão amada. A tecnologia é o confronto. Ele não exige que você abra mão. Ele apresenta uma escolha com absoluta clareza. A coisa, ou o caminho. O eu construído, ou o que está emergindo. Isso não é teologia. É psicologia. Se algo acabou de mudar em você, se você está começando a ver a distância entre o homem e o mito pela primeira vez, você já sabe o que escrever abaixo. Deixe Estou Acordado e me diga de qual cidade você está assistindo, porque isso está chegando simultaneamente agora em São Paulo e Rio de Janeiro, em Salvador e Recife, em Belo Horizonte e Fortaleza, em Brasília e Porto Alegre, em Lisboa e Porto.
E eu quero ver exatamente onde esse despertar está acontecendo. Agora temos as 3 perguntas, mas elas não são técnicas isoladas, são uma progressão, uma escalada deliberada de intervenção psicológica. A primeira pergunta, Bartimeu, mira a percepção e o desejo. O que você quer? É sobre passar do passivo para o ativo. A segunda pergunta ao homem paralítico mira a identidade e a história. Você quer se tornar completo? É sobre passar de vítima a agente. O terceiro confronto com o jovem rico mira a estrutura central do ego. Qual é a única coisa? É sobre passar da posse para o caminho. Isso é um sistema, uma tecnologia de transformação humana. Ele te encontra exatamente onde você está. Você está operando com desejos emprestados, repetindo o que deveria querer? Primeira pergunta. Você está preso numa história de impotência, definido pelo que lhe falta? Segunda pergunta. Você está aprisionado num castelo do seu próprio sucesso, sua identidade construída sobre o que você tem e o que conquistou? Terceiro confronto. E é aqui que viramos o espelho diretamente para você. Não como uma curiosidade histórica, não como uma lição religiosa, como uma realidade operante presente em sua própria mente. Você já esteve numa conversa, ou mesmo só nos seus próprios pensamentos, e se ouviu dando a explicação perfeita, razoável, justificada, do porquê de estar parado. Você já narrou sua própria paralisia? Não posso porque o mercado está ruim. Não posso porque meu parceiro não quer. Não posso porque não tenho o diploma, o tempo, o dinheiro, o apoio. Essa é a voz do homem junto ao tanque. Isso não é circunstância, é uma posição psicológica, uma identidade escolhida de justificação, operando em você. Agora mesmo. E piora, porque muitas vezes vestimos essa voz com a linguagem da sabedoria. Chamamos isso de ser realista. Chamamos de aceitar nossas limitações. Chamamos de maturidade. Mas olhe para o mecanismo. É uma história que te protege do terror da sua própria agência. É uma história que te mantém seguro, pequeno e exatamente onde você está. A pergunta, você quer se tornar completo? Não é um convite. É um ataque cirúrgico a essa história. Ela força uma escolha binária. Você prefere o conforto do seu sofrimento justificado ou a responsabilidade aterrorizante da sua própria completude. Esse é o confronto. Agora para. Pensa no terceiro nível, o homem rico. Este é o mais perigoso, porque parece sucesso. Parece que você chegou, você já conquistou um objetivo, alcançou um status, construiu uma vida que parece perfeita por fora. E aí sentiu um vazio, um desespero silencioso no centro de tudo? A sensação de que você agora é o curador de um museu das suas próprias conquistas, mas não está mais vivo dentro dele? Essa é a voz do homem rico. A identidade dele era a sua obediência, a sua pontuação moral, as suas posses. Ele não era um homem mau, era um homem perfeito. Por todas as métricas do mundo dele, ele tinha vencido. E essa era a prisão. Jesus não oferece a ele uma dica moral melhor. Não diz para orar mais, dar mais um pouco para a caridade. Ele mira a fundação do eu do homem. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. A palavra grega para segue aqui é akolotei. Não significa andar atrás de mim. Significa juntar-se ao meu caminho, entrar no meu modo de ser. A exigência não é pobreza por causa da pobreza. É a dissolução da estrutura do ego construída sobre o ter. A tristeza do homem não é sobre perder coisas. É o último suspiro de uma identidade que não consegue imaginar existir sem seus apoios. Estão pedindo a ele para morrer, psicologicamente, para que possa nascer. E aqui está a confirmação moderna. Olhe para o trabalho de Carl Jung sobre o processo de individuação. O estágio central e doloroso é a nigredo, o escurecimento. É a dissolução necessária da persona, o eu adaptado, bem-sucedido e aceitável que você apresenta ao mundo. Essa persona são as suas riquezas, seus títulos, sua reputação, sua imagem cuidadosamente gerenciada. Para avançar em direção à totalidade, essa persona deve rachar. Deve ser vista como inadequada, como uma casca. O homem rico estava no limiar da sua nigredo, e ele voltou atrás.
Escolheu a casca dourada em vez da realidade incerta e sem caminho de um verdadeiro eu. Escolheu a posse em vez do caminho. Isso não é uma falha moral, é uma falha psicológica. Agora, olhe para a sua própria vida. Onde está a sua riqueza? Pode não ser dinheiro. É qualquer coisa que você está usando para sustentar seu senso de eu, sua superioridade intelectual, seu papel de mártir, de ajudante, da pessoa que tem tudo sob controle, sua identidade política, sua realização espiritual, sua história de ter sido ferido, qualquer coisa que você agarra e diz, isso sou eu, sem isso, quem sou eu? Essa é a sua posse. Essa é a coisa que estão pedindo para você soltar. Não necessariamente em ação literal, mas em lealdade psicológica. A pergunta, o que te falta? É um laser apontando para essa lealdade. E é aqui que fica perigoso. Por que construímos culturas inteiras, indústrias inteiras de autoajuda que te ensinam a adquirir mais riquezas? Como otimizar sua persona, como ser um homem rico melhor. Chamamos isso de evoluir. Chamamos de construir sua marca. Chamamos de manifestar sua melhor vida. É o mesmo mecanismo, só que com nova linguagem. É a antítese do caminho. É construir uma prisão melhor. A tecnologia de Jesus faz o oposto. É uma tecnologia de dissolução estratégica. Não é sobre adicionar mais ao seu eu. É sobre remover os falsos eus, até que o que reste seja o núcleo autêntico e irreduzível. O que ele chamou de pérola de grande valor. O processo parece perda, parece pobreza, parece morte, porque é. Lembra do que eu disse no começo? Que isso foi construído de propósito. Era exatamente disso que eu estava falando. Uma instituição não sobrevive se seus seguidores estão passando por esse tipo de dissolução radical interna, que muda a autoridade. Ela precisa de seguidores. Precisa de homens ricos que vão financiar o prédio. Precisa de homens paralíticos que vão esperar por um anjo. Precisa de mendigos cegos que vão ficar no lugar que lhes foi designado. Precisa de pessoas que olham para uma fonte externa por um milagre, em vez de perceber que o milagre é a ativação da sua própria vontade enterrada. Então o sistema foi simplificado, moralizado, transformado em uma transação. Seja bom, seja recompensado. Acredite nisso, seja salvo. A cirurgia psicológica, aterrorizante e libertadora, foi substituída por uma lista de verificação. O caminho foi substituído por um destino, mas a tecnologia ainda está lá, codificada no texto, esperando. Se o que você está ouvindo agora não é só uma ideia, mas uma sensação, uma rachadura se abrindo, um terror e um reconhecimento simultâneos, então você já está no caminho. Você está sentindo o mecanismo da tecnologia funcionando em você. Esse canal existe para mapear esse território. Todo vídeo vai uma camada mais fundo nesse sistema operacional. E a próxima camada sempre muda mais que a última. Agora chegamos à síntese. O reenquadramento final. Começamos com um homem realizando atos impossíveis. Vimos o mito. Depois vimos o método. Decodificamos as perguntas. Vimos que elas não eram aleatórias, eram uma intervenção precisa e crescente, mirando as 3 camadas primárias da prisão humana: o desejo emprestado,